as últimas, não sei se as últimas, né, mas pelo menos a parte basal do negócio. Vai! Quando você pensa em Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, ela é crônica e ela começa lentamente e depois piora progressivamente. E ela está associada a 70% dos casos de demência que existem no mundo. Bem, quais são os principais sintomas? Claro que é a dificuldade de lembrar de eventos recentes. E à medida que essa doença ela vai avançando, você vai tendo mudança de humor, vai ficando desmotivado, né? A linguagem fica comprometida, a pessoa fica desorientada, tem problemas comportamentais, esquece então se tomou banho, se não tomou, se escovou os dentes, se não escovou, se bebeu água, se não bebeu, se almoçou, se não almoçou, e é bem complexo o problema, bem complexo. Bem, você vai perceber que existe aí uma porcentagem significativa que a doença ela é relacionada geneticamente e é herdada dos pais, e aí a gente tem 2 genes envolvidos, que é o principal problema, né? E os outros 30% está relacionado principalmente com tipos de lesões da cabeça, tá? Então, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas existem alguns esportes que predispõem a Alzheimer, tipo boxe, futebol, principalmente quando você está trabalhando com zagueiros, que tira muita bola de cabeça. Então você tem muita pancada na cabeça e isso tem uma certa associação com Alzheimer. Esse videozinho vai mostrar para você a lógica da nossa brincadeira. Ó, então você está vendo o seu sistema nervoso central, bonitão, lindão, o córtex e a medula, e aí você tem um processo degenerativo, beleza? E esse processo degenerativo está associado ao Alzheimer. Então tá aí, ó, é exatamente a mesma imagem, um do que a gente classifica como cérebro normal e outro como a gente classifica como uma patologia de Alzheimer. Bem, você vai perceber então que existem 2 processos importantes nisso. O primeiro é o que a gente chama de formação de placa senil. E o que são essas placas senis? Então, vou circular aqui para você visualizar, ó. Tá vendo isso? Tá vendo isso? Isso são as placas senis. Então, o que você está vendo nessa imagem? Cada pontinho desse mais escurinho aí, ó, é um corpo neuronal. Significa que é uma parte do neurônio. E isso que está em rosa é as junções tanto de detritos quanto de axônios. Então, isso que eu estou circulando de vermelho, então, são os diferentes corpos celulares do nosso sistema nervoso. E o resto que está em rosa aí para você, significa detrito e corpo e axônio. Show de bola? E isso é o que você conhece como placa senil, tá? Essas placas senis são depósitos de uma proteína que a gente chama de beta-amiloide. Olha para esse vídeo que você entende, espero que sim. Então, a ideia é bem isso, ó. Você tem uma proteína lá na membrana plasmática do seu neurônio, e aí você tem enzimas que degradam essa proteína, e a degradação dessa proteína vai gerar uma placa proteica. E é isso, ó. Nossa, uma placa proteica, outra placa proteica, outra proteína. Tá, isso é o que você chama de beta-amiloides, que forma esses conglomerados. Isso é o que você chama de placa senil. Então, quando você está vendo isso, ó, no seu cérebro, isso não deveria existir, né? Isso não deveria existir. Isso aqui se chama placa senil. Tá bom? Que é o conjunto de beta-amiloides. A pergunta é,
Por que isso forma? Por que existe isso? De onde é que isso veio? Bem, os nossos neurônios, eles têm entre aspas, eles são classificados como células permanentes. Significa que eles não sofrem mitose. Contudo, eles têm entre aspas, uma expectativa de vida. E, para você saber se esse neurônio tem que morrer ou não, existe uma enzima que fica lá na membrana plasmática da célula. Bem, e quando esse neurônio morre, essas enzimas degradam uma proteína que a gente chama de beta-amiloide, certo? E aí você tem exatamente a formação, então, dessas placas senis, que significa que vários neurônios que estavam do lado morreram. E por isso que a placa senil é como se fosse, então, um sintoma, ou como se fosse um resultado da morte neuronal. Beleza? Então, acho que você entendeu, espero que sim. Quando vários neurônios que estão ao redor da placa senil morrem, esses neurônios liberam uma proteína, que a gente chama de beta-amiloide, e aí você vai ter essas placas senis. Pessoas que são velhas também têm essas placas senis. E por isso que elas esquecem das coisas. Por quê? Porque os neurônios que faziam aquela conexão daquela informação morrem e aí a pessoa deixa de ter a informação. Tá bom? Quando isso se acentua, quando essa morte neuronal se acentua, consequentemente aparecem mais placas senis. Significa então que a demência ela fica muito acentuada. Associado a isso, você tem o que a gente chama de emaranhados neurofibrilares. O que é isso? Lembra que eu falei para você que existia então as vesículas sinápticas liberando os neurotransmissores na fenda sináptica? Tá. Para isso você precisa aqui na frente. Você precisa do microtúbulo. Então, ó, esse é o microtúbulo. Lembra que aqui em cima vai ter uma proteína, que pode ser tanto a miosina quanto a adenina, e ligado a ela, vou desenhar aqui para você ficar feliz. Então, imagine que aqui tem uma proteína, e ligado a essa proteína, você tem uma vesícula. Ixi, vou colocar a vesícula em branco. Você tem uma vesícula, e dentro dessa vesícula você tem os neurotransmissores, beleza? Então, essa proteína, para ela se locomover, você precisa do íon cálcio. Então, é o cálcio que interage lá, ó, nos pezinhos da proteína, né? Imagina lá a miosina, é aquela mesma ideia. Precisa de ATP e do íon cálcio. Beleza. Para que você estabilize o microtúbulo, você tem essa proteína tau. Quando essa proteína tau ela desestabiliza, o microtúbulo se desfaz. Então, cada bolotinha dessa é uma proteína de microtúbulo. E aí, consequentemente, a doença de Alzheimer, ela acontece. Então, os neurônios morrem, ó, graças à morte de microtúbulo, e, consequentemente, você tem esse desenho, e a gente chama isso de emaranhado neurofibrilar. Então, quando você pega a doença de Alzheimer, ele é um acúmulo de proteínas beta-amiloide, que vai formar as placas senis, e da proteína, problema na proteína tau, que vai formar o emaranhado neurofibrilar. Então, vamos ver se a gente entendeu essa brincadeira. Ó. Então, a proteína APP, ela é transmembrânica e ela penetra através da membrana do neurônio e ela é responsável pela manutenção e crescimento do neurônio. Na doença de Alzheimer, você tem uma enzima, que é uma gama-beta secretase, que quebra essa proteína e libera
fragmentos de beta-amiloide. E esses fragmentos de beta-amiloide representam para a gente, então, as placas senis. Então, tá aí de novo para você um outro videozinho, para você entender. Então, eu tenho a proteína APP. Aí eu tenho... Tá funcionando? Não está funcionando? Tem a proteína APP, que é essa, lá na membrana plasmática do neurônio. Ela está relacionada com a sobrevivência neuronal. E a enzima alfa e beta secretase quebra isso. E aí você vai ter então a liberação de uma partezinha que se chama beta-amiloide. Significa que esse neurônio agora, ele morre. Beleza? Então é um sinalizador de morte neuronal. Então, está lá a beta e a gama secretase, e aí você vai ter a beta-amiloide. Essa é a beta-amiloide. Ela é insolúvel. Aí ela vai juntando uma na outra. Então, para cada uma delas, significa aí que alguns neurônios morreram. E quando isso se acumula no nosso cérebro, significa vários neurônios estão mortos. Então, além dessa característica, que é a placa senil, o envelhecimento das células, a morte das células, existe aí, ó, a proteína tau. Então, é isso que eu tentei desenhar. O meu ficou mais bonito que esse. Está lá a proteína levando o neurotransmissor, muito bonitinho. O microtúbulo, a proteína tau vai morrer e saiu a proteína tau. Sai o microtúbulo, não tem como mais fazer a sinapse. Triste demais, certo? Isso é Alzheimer. Tá. E quando você pensa no Parkinson? Se você lembrar, o Parkinson é um distúrbio degenerativo a longo prazo do sistema nervoso central que afeta o sistema motor. E isso é coordenado por quem? Pelo nosso sistema dopaminérgico. Meu Deus, olha a dopamina de novo nessa brincadeira. Então, o nosso sistema dopaminérgico é o responsável por, junto com o sistema nervoso simpático e parasimpático, controlar o sistema motor, ou seja, de contração e relaxamento de musculatura. E aí eu mostrei exatamente esse slide para você agora mesmo. A dopamina interagindo com o receptor associado à proteína G, ativando a adenilado ciclase. Tá. E aí, a brincadeira fica assim. Olha só. No Parkinson, você vai ter morte da substância nigra, que é uma região do nosso mesencéfalo. Se você lembrar, o mesencéfalo, ele era uma vesícula encefálica primária. Essa vesícula encefálica primária foi convertida em vesícula encefálica secundária, e o mesencéfalo é o único que não muda de nome, né? E aí, isso está onde, essa substância nigra? Lá no nosso sistema límbico. E aqui você vai ter duas coisas que são muito legais. Olha essa bolinha aí vermelha. A substância nigra, ela está relacionada com todo o nosso córtex e ela vai produzir dois caminhos, o que a gente chama de caminho mesocortical, que é isso, e o segundo caminho, que é o nigroestrial. Bem, é justamente o caminho nigroestrial, que é esse, que é afetado na doença de Parkinson. Então, não é o caminho mesocortical, que é esse que eu desenhei para você. Isso está mais relacionado com as nossas emoções, tá? Então, lembra que eu falei para você que o sistema límbico influencia os outros sistemas? Dessa forma, e todo o córtex cerebral é influenciado via sistema límbico que está aqui no meio. Beleza?
E isso aqui, ó, é o caminho nigroestrial. E é esse demônio desse caminho que é destruído. E aí o seu sistema motor fica desorganizado. E lembra que ele é dopaminérgico. Sim? Então, ó, se você pega um corte histológico, ó, aqui você tem, então, o arqueduto cerebelar, que está lá no nosso mesencéfalo, e aí você vai visualizar isso bem bonitinho depois lá no terceiro período, e compara a figura de cima com a figura de baixo. Olha para isso, ó. Tá vendo isso aqui, escurinho? A gente chama isso de substância negra, acho que você entendeu por quê. Né? Ela é bem mais escura. E na doença de Parkinson? Esse é o caminho que a gente acabou de visualizar, que é o nigroestrial. Então, ele que dá o estímulo para esse caminho, e ele controla o nosso nervo, aliás, o nosso sistema motor. Então, quando você destrói esse caminho, o seu sistema motor fica desorganizado, e aí você começa a ter contrações involuntárias, porque você destruiu, você não, né? Houve a destruição da substância negra. Tá, quais são os sintomas da doença de Parkinson? Tremores, rigidez, lentidão de movimentos e dificuldade de caminhar. A gente até visualizou aquele videozinho do cara tomando lá o CBD, beleza? Com o passar do tempo, a doença de Parkinson vai causar também problemas da memória, na atenção, regulação do sono, motivação, etc, etc. Então, o que vai acontecer na brincadeira? Dá uma olhadinha lá. Está acabando a nossa discussão. Estou tentando ser o mais breve possível, pulando algumas coisas para você ficar feliz. Ó, isso representa a nossa substância negra. Tudo bem? Ela é uma resposta dopaminérgica. Bonitinho isso? E aí, quando você tem a morte dessa substância dopaminérgica, aliás, desses neurônios dopaminérgicos, está morrendo a substância negra. E isso vai causar, no primeiro momento, o que a gente chama de corpo de Lewy, que é a morte dessa substância negra. Bem, e aí é justamente ela, via caminho negro, que vai controlar o nosso mesencéfalo, levando a informação para o córtex, e do córtex lá para a nossa medula, e da medula fazendo com que você tenha, então, problemas de contração e relaxamento. Então, o que é esses corpos? Ó, é isso que está aparecendo lá no seu cérebro. Isso não era para aparecer. Tá bom? Principalmente lá no nosso arqueduto cerebelar. Significa, neurônios dopaminérgicos estão morrendo. Então, são agregados anormais de proteínas que se desenvolveram dentro das células nervosas. Os corpos de Lewy podem ser encontrados no tronco cerebelar ou no córtex, depende. E aí, quando você pensa no tronco cerebelar, você está pensando no arqueduto cerebelar, onde tem a substância negra, ou substância negra. Tá? Então, isso aqui significa, neurônio está morrendo. E neurônio que está formando a substância negra. Acho que você entendeu, então, que a nossa ideia seria exatamente essa. Bem, a gente vai ter, então, mais uma vez, a resposta dopaminérgica, e essa resposta dopaminérgica está relacionada com os movimentos. E a resposta GABAérgica, ela tem uma ideia de inibir ou de controlar a resposta dopaminérgica. Sim? E aí você tem uma série de caminhos que começa na parte reticulada, e a gente tinha que estudar anatomia para que isso ficasse claro na sua cabeça.
tá? Mas de forma bastante simples vou tentar fazer, ó. O caminho nigroestrial que eu falei para vocês, ele vai estimular o nosso córtex cerebral, e o nosso córtex cerebral vai fazer com que exista um movimento do nosso corpo. Se você mata esse caminho nigroestrial, significa que o córtex cerebral vai ficar desorganizado. E o córtex cerebral desorganizado, o movimento do nosso corpo fica desorganizado. Bem, o nigroespiral tem uma resposta dopaminérgica, então é a dopamina que está fazendo com que o seu cérebro, o córtex cerebral, entenda o movimento. E quem controla isso é o nosso GABA, beleza? E aí o que vai ter é, tive a morte, então, do caminho nigroestrial, e aí isso vai começar a ter um processo que a gente chama de movimentos lentos, ou hipocinético. E isso está relacionado, então, acho que você entendeu, com a morte da substância nigra. Então, ó, a bradicinésia, lentidão no início dos movimentos voluntários, redução progressiva da velocidade e variedade de ações. Hipocinesia refere-se à diminuição do movimento corporal devido à rigidez muscular, tremor, repouso, instabilidade postural. Então perceba que as patologias elas são diferentes. E se você percebeu, espero que sim, que lembra dos endocannabinoides e dos fitocannabinoides? Eles agem aqui, ó, auxiliando na regulação do GABA e consequentemente na dopamina. Então por isso que é bem comum uma pessoa que tem Parkinson, quando está tratada com fitocannabinoides, terem respostas positivas ao tratamento, porque eles agem justamente coordenando ou auxiliando na coordenação do GABA, e o GABA auxiliando no dopamina. Então é isso que eles vão fazer, regular essa resposta GABAérgica / dopaminérgica, e aí consequentemente melhorando a resposta a movimentos e o tratamento da patologia. Então, quando você pensa na doença de Parkinson, você está pensando em morte da substância nigra, e quando você pensa na doença de Alzheimer, de forma geral, você está pensando na formação das placas senis, beleza? Que são as beta-amiloides, e nos agregados neurofibrilares, que é a morte do neurônio a partir da destruição dos microtúbulos. Mas quanto tempo que dura essa resposta, por exemplo, das pessoas que têm Parkinson? Quando fuma maconha? Do canabinoide? Eu não sei se é dose dependente, eu acho que depende da dose, da concentração, para você saber quanto tempo dura. Então eu não sei exatamente te dar essa resposta, porque na minha cabeça é dose dependente. Tipo, o cara tomou 10 miligramas, fica um X tempo, e aumentando essa miligrama, vai aumentando o tempo. E eu também não sei se sabem, eu não sei o quanto que é tóxico e quanto não é tóxico. Tipo assim, vou tomar 1 quilo e vou ficar 2 semanas sem. Eu acho que não funciona assim, mas eu não sei quantos miligramas, não sei. Alguém sabe? Eu não sei. Mas é fácil de descobrir isso. Isso é bem fácil. Mais dúvidas, queridos? Amém? 11 horas. Tentei ser o mais breve possível. Agora sim, amanhã eu não sei o que a professorinha Rosana vai falar pra gente, mas amanhã vai ser o nosso curso.